Bispo Adson, paz do Senhor, boa tarde, bem-vindo. Bispo Rogério, Pai do Senhor, que bom estarmos juntos, conectados para esse tempo de mentoria e de aprendizado. Que bom, que bom. Estou muito feliz em poder recebê-lo aqui nessa quarta-feira da nossa quarentena da fé. Nesse momento, penso que como aí no Brasil, nós estamos com a nossa liberdade condicionada, não Isso podemos mesmo. sair nem cultuar com as portas abertas, mas a palavra de Deus não está em quarentena, muito menos o céu, nem o nosso Jesus, né? A palavra está a ser pregada, anunciada, as lives estão a ser feitas e é muito bom tê-la aqui conosco. Amém. Nós estamos distante, o que nos separa é o oceano, mas estamos inteiramente conectados e partilhando. A Bíblia diz que a mensagem corre velozmente. Então, diante dessa quarentena, nós nunca vimos a mensagem tanto sendo pregada pelas redes sociais e as pessoas sendo alcançadas. Realmente. Nós temos visto um grande mover de Deus nesse momento, principalmente dentro das casas, no meio das famílias, no meio dos lares. Muitos homens estão a ser despertados novamente para uma vida espiritual mais profunda. Infelizmente, alguns homens tinham aquele costume, né? Tinha um hábito até estranho. E eu conheci vários casos que eles diziam assim, ó, lá na minha casa eu vou trabalhar e a minha mulher vai cuidar dessas coisas espirituais, né? Isso, Eu ponho dinheiro, ponho comida, eu pago conta e quando o negócio aperta, fala, ó, mulher, ora aí, mulher, jejua aí. Isso mesmo. As mulheres eram coluna de oração. Isso mesmo. Mas esse tempo está a gerar um despertamento, principalmente no meio dos homens. Tem muitos homens a nos ouvir aqui que Deus está, a chacoalhar a vida espiritual deles. Eu penso, é o que eu disse com o pastor Josué Brandão numa live, eu penso que toda essa situação vem para restaurar o sacerdócio do lar. Uau. Muitos homens deixaram de ser Jó. Jó era um empreendedor, Jó era um homem empresário, Jó era tudo isso, mas Jó era o sacerdote do lar. Infelizmente, como o senhor acabou de dizer, muitos maridos deixaram de ser os sacerdotes do lar, passaram a ser ditadores do lar. Ô bispo, olha, já que entraste nesse assunto, esse assunto é muito interessante e muito importante. Vamos dar uma passada por ele? Claro. Explane um bocadinho mais sobre essa questão do sacerdócio no lar. Há um princípio básico em Jó. O texto diz que Jó era um grande empreendedor, tinha muitas posses, só que era ele que oferecia sacrifício pelos pecados dos seus filhos. E isso é um papel de sacerdote. Nos textos veterotestamentários, o que um sacerdote fazia era oferecer sacrifício pelos pecados. E eu fico maravilhado com Jó por causa disso. Porque por mais que ele tivesse tantas coisas, ele nunca perdeu a coisa essencial, que era o seu sacerdócio. É tão verdade isso, que depois que ele perde tudo aquilo que parecia ser importante, ele não perdeu aquilo que era mais importante na vida dele, que era o sacerdócio. Quando ele diz, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, o verdadeiro sacerdócio não se revela em tempo de bonança. O verdadeiro sacerdócio se revela em tempo de crise. Então, por que a gente vê a história de Jó, os seus mais de 40 capítulos contundentes, maravilhados? Porque Jó perdeu dinheiro, mas não perdeu o sacerdócio. Jó perdeu os 10 filhos, mas não perdeu o sacerdócio. E, infelizmente, algumas pessoas só têm dinheiro e só têm filho, não tem sacerdócio. Uau. É realmente, isso vem muito a calhar nesse momento, porque, principalmente para nós que somos uma igreja, nesse momento, fora do país, no meu caso, hoje, a IBR Lisboa é uma igreja multicultural. Então, é brasileiros, portugueses, africanos, espanhóis, sul-americanos, franceses. Olha, gente, esse dia atrás eu fiz uma contagem lá, nós já estávamos por mais de 10 nacionalidades. Dentro da mesma igreja. Tudo dentro da mesma igreja. Então, você imagina o desafio, né? E o que acontece? Geralmente, quem sai do seu país sai com a mentalidade de alcançar empreendimento e valor financeiro. Com certeza. Com a mentalidade do dinheiro. Só que no meio desse plano e desse projeto humano, nós vemos a intervenção de Deus para as pessoas se reorientarem para o plano divino. Não é verdade?
Esse é o grande problema. No tempo que a gente vive hoje, do capitalismo que tem sido maximizado, a gente percebe que a mentalidade de Babel cada dia mais se estabelece. Nós estamos construindo torres para chegar em lugares altos. E aí o próprio Deus estabelece essa confusão. Não sei se você entendeu. É, Tudo é permitido por Deus. E Deus estabelece confusões. Porque a pessoa fica dizendo, mas como é que Deus estabelece confusões? Sim, o primeiro a estabelecer confusão foi Deus na Babel. Mas o que é confusão para o homem, para Deus é reorganização. vamos falar sobre essa questão de Babel? Vamos falar sobre Vamos. essa questão de Babel? Qual era o objetivo de Babel? O objetivo de Babel, para muitos, era alcançar um ponto alto. E aí é o grande problema. Quando você cria expectativa para chegar num ponto alto, sem estrutura e sem a motivação correta, Deus não permite. Tem muitas pessoas que estão chegando em lugares altos que não é Deus que fez, foi o próprio diabo que colocou. Uau. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, o diabo transporta Jesus para o alto pináculo, o lugar mais alto da porte religiosa. Mas Deus disse, não, o evangelho não vai te levar para o alto do pináculo, vai te levar para o cenáculo, que é o lugar oculto, escondido. Então, esse é isso. Isso é muito forte, muito forte. Sabe por quê? Então, essa confusão que veio sobre a terra derrubou a torre. E Isso. todos foram levados para dentro dos seus cenáculos pessoais. Cada casa um cenáculo. O que Deus estabeleceu dentro dessa quarentena, dessa pandemia? Porque tudo está dentro do governo de Deus. Tudo está dentro do governo de Deus. Então, eu preciso entender que Atos capítulo 8, verso 1, quando Deus permitiu a perseguição sobre a igreja cresceu, expandiu, saiu de Jerusalém, foi para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, na permissão de Deus, Deus estabelece o seu governo dentro do caos. Deu para entender? Deu. E eu estou aqui a pensar nisso, como que Deus sempre se moveu, sempre operou, sempre se moveu nesses momentos, nesses períodos de grande caos. Porque se nós pegarmos a saída do povo do Egito, quando o anjo da morte passa, o que aconteceu no Egito? Aquilo ficou de pernas para o ar. Isso mesmo. E foi um grande mover do Senhor. Foi tão mover que isso deu o que nós chamamos da promessa. Quando a gente abre Gênesis capítulo 15, Deus disse a Abraão, tua semente será peregrina, será afligida por 400 anos, mas sairá com despojos. Então, quando Deus permite a última praga, isso amolece o coração das egípcias para que as hebreias recebam ouro, prata e bronze. Então, dentro desse caos, Deus está liberando uma palavra para nós que dentro Amém. desse caos haverá despojos. Dentro desse caos haverá renovação. Dentro desse caos haverá reestruturação. E qual vai ser a grande riqueza, o grande tesouro que nós, como igreja, vamos sair desse momento? Por quê? Porque eu vejo assim, nós cá em Portugal já passamos um mês e daqui para frente já são os preparativos do governo e também os nossos para que dentro aí de talvez 2 semanas, mais um mês, no muito, né? Já comece e voltar à rotina normal. Então nós temos Aí que nos vocês já preparar. estão na quarentena há quanto tempo? Há mais de um mês. Nós já Há estamos mais de um mês. A Já flexibilidade vai começar agora aí. vai começar. A partir do dia 1, o governo começa a facilitar alguma coisa. Então, é um tempo de se preparar para essa saída. Qual vai ser o grande tesouro, a grande riqueza que nós vamos levar para essa nova saída, para esse recomeço da vida? Eu tenho 2 motivos. Eu estava conversando agora mesmo numa reunião com um pastor líder aqui no Brasil, dizendo para ele que 2 coisas nós descobrimos nessa pandemia dentro do Covid-19. Algumas pessoas que nunca participaram da igreja e não valorizaram, e tudo isso mostrou para ele mesmo, olhar no espelho e dizer assim, cara, eu nunca fiz questão e nunca fiz parte da igreja. Segundo classe, essa pandemia mostrou que algumas pessoas não conseguem viver sem a igreja como organização e organismo. Entende? Então, Entendo. dentro dessa pandemia, nós vamos revelar uma coisa.
Existem pessoas que estavam dentro das nossas instituições religiosas, mas já estavam desigrejadas há muito tempo. Desviado dentro da igreja. E isso mesmo. Estavam literalmente como o irmão do filho pródigo. Estavam na casa do pai, mas não tinham mais a motivação certa, o interesse certo. Está preocupado com outras coisas. Essa pandemia revelou isso. Mas a segunda, essa pandemia revelou que alguns estavam como os 2 discípulos de Emaús, desanimados, mas a chama continuava a queimar. Amém. Jesus entrou no caminho e trouxeram-lhes de volta para o propósito. E essa pandemia vai revelar esse tipo de pessoa. Revelar aqueles que estavam na instituição já desigrejados, desmotivados, que já não queriam compromisso, já estavam cortados da videira. E aqueles que literalmente Deus disse, você é da videira, é tempo de frutificar, é tempo de limpar, porque você vai voltar a frutificar. Nós temos falado muito sobre isso aqui nessas transmissões. E é algo que tem sido unânime. Todos os amigos, todos têm batido em cima dessa tecla. E eu tenho entendido e compreendido que realmente essa é uma palavra do Espírito Santo. Eu creio, Glória. Como nós vamos sair desse período, como nós vamos sair desse momento. Qual vai ser a condição? O negócio não é a quarentena, né? Mas como eu vou sair dela. Esse é o grande problema. Como é que eu vou? Porque assim, existe uma palavra no grego chamada metamorfo, que é a palavra que é usada no grego lá em Romanos capítulo 12, né? Após o verso 1 falando do culto, o verso 2 de transformar. A palavra metamorfo significa metamorfose. Então, dentro dessa quarentena, algumas pessoas viveram uma metamorfose. Começaram como lagarta e vão sair como borboleta. Uau! Essa questão do casulo é muito propício para esse momento. Porque isso. Sem casulo, lagarta não vira borboleta. Uou! Então, e é o grande problema. Sim, porque a quarentena tira toda a possibilidade de ajuda humana. Literalmente é um processo lento e gradativo. É como diz Martim Lutero, ninguém viverá uma transformação sem antes essa transformação ser de dentro para fora. Então, por exemplo, nós como líderes, nós como empresários, nós como membros, precisamos sair dessa quarentena, ao invés de lagarta, uma borboleta. Olha, eu quero só pedir para quem está nos assistindo aqui, que você pegue aí papel e caneta, porque o negócio não é você ficar só ouvindo. Isso aí você ouve e você vai reter pouca coisa. Você tem que apontar isso. Você tem que apontar essas chaves. Você tem que anotar isso. O Bispo Adson tá descarregando muito material importante e se calhar, se você não apontar, quando terminar a live, você não vai ter retido muita coisa. Então, começa a apontar, começa a escrever. Depois, você vai fazer um print dessa tela. Você vai apontar a frase, a chave de Deus que virou aí na tua vida. Vai marcar o bispo, vai me marcar. E nós vamos partilhar esses seus stories com muita alegria. Então, começa a apontar aí. Essa frase que ele falou aqui, olha, isso aí é algo muito poderoso sobre a questão da transformação. Como que é a transformação? Ela tem que vir de dentro para fora? De dentro para fora, porque é um processo gradativo e lento, não é instantâneo. A transformação não é como um miojo, que você coloca 3 minutos e está pronto. É um processo. Então, quem não está habituado com o processo tem dificuldade com o cristianismo. Por isso que é sempre mais fácil viver as religiões positivista e filosófica, porque o cristianismo é um processo. Realmente, bispo. Agora, isso tem muito a calhar. Eu não sei quem falou essa frase, mas ela encaixa muito bem nisso. Que a conversão de uma vida é um evento de uma noite. Mas a formação de um santo é um evento que dura a vida inteira. Isso mesmo, Agostinho, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, esse é o grande propósito do cristianismo. Dá para imaginar, bispão? Imagina. Jesus escolhe 12 homens e demora 3 anos para preparar esses 12 homens. E no meio desse processo, um tem dificuldade de crer como Tomé, outro é temperamental como Pedro e outro traz Jesus.
Se John Maxwell fosse analisar a liderança de Jesus, nesses 12 ele diria: Jesus não era um bom líder. Realmente. Diante da mentalidade que alguns entendem que liderança é dar um resultado 100%, nada disso. Liderança não imprime força, liderança imprime formação. E às vezes no processo da formação é necessário essa reclusão, não é? Que é, ó. Com certeza. Olha só, eu tô com a Bíblia aberta. Boa. E eu queria ler um texto aqui para aproveitar sobre esse assunto de transformação. A transformação. Jesus escolheu Pedro. Pedro está dentro dos primeiros discípulos que foram escolhidos. Tá? Lucas capítulo 5. Jesus começa a caminhar com ele, etc, etc. São 3 anos. O Pedro anda sobre as águas. O Pedro ajuda na multiplicação dos pães. O Pedro ora pelos enfermos, são curados. Pedro viu Jesus ressuscitar morto, etc, etc. Pedro está no intensivão com um dos maiores educadores. Quando está chegando a hora de Jesus morrer, olha o que Jesus disse a Pedro. Capítulo de número 22, verso 31 de Lucas. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Para. Quando eu li esse texto me deixou louco. Porque Pedro andava com Jesus 3 anos, andou sobre as águas, ajudou na multiplicação, e Jesus disse para ele assim, ó: diabo pediu para te se andar, peneirar, mas eu roguei. Mas tu, quando te converteres, a palavra conversão significa voltar ao caminho. Como é que Pedro teve a capacidade de andar sobre as águas, mas não era convertido? E aí? Sabe por quê? Porque para andar sobre as águas, você não precisa ter conversão, você precisa ter fé. E tem muita gente que tem fé para andar sobre as águas, mas não tem conversão para entrar no céu. Uau! E agora? E agora? Aonde ficamos? E aí Jesus olha para ele e diz assim: eu rogarei ao Pai para tu, segunda pessoa, tu. Ele está dizendo assim: você precisa entender que a obra primária é minha, mas você precisa querer. E acha que muitas pessoas hoje estão a resistir esse trabalhar do Espírito de Deus? Eu tenho certeza, Bispão. Eu tenho certeza. Nós estamos vivendo a crise de Jonas. Pessoas querendo fugir do propósito. Realmente. É sempre mais fácil fugir do propósito do que aceitar o propósito. Lembra que eu disse aqui, alguns minutos atrás, a diferença do cristianismo para outras religiões é que o cristianismo é um processo. Então, muitas pessoas não gostam de processo, porque o processo é moroso, lento, devagar. Nós vivemos um princípio imediatista. A gente quer as coisas tudo na hora, do nosso jeito. E aí o evangelho está dizendo, olha só o que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bispão, isso é um processo. E esse é o processo mais doloroso da vida. Jesus está dizendo: eu não vou te dar, eu só vou tirar. Porque antes de te dar, eu preciso tirar. Eu vou colocar aí uma pimentinha. Bota. Primeira coisa que Jesus fala para o homem: vinde. Depois que ele chama, né? Vem a mim, vinde a mim, vem a mim. Aí ele fala o quê? Isso aí que você disse. Agora você me segue. E depois que você toma a cruz e me segue, aí ele vai falar o quê? Agora, ide. Então, aí está a questão do processo. Eu vou deixar a pergunta para o pessoal que está nos acompanhar. Você está no 20? Você está no vem após mim? Ou você já está no ide? Em que lugar que você está aí no teu processo? Que lugar que você está aí no teu processo com Deus? Vamos lá. São 3 níveis, né? 3 níveis. Meu Deus, repete isso daí de novo, que eu mesmo vou pregar isso daí. Vinde a mim. Que o vinde a mim é um convite geral, né? Isso.
Vinde a mim Vem. os que estão cansados, sobrecarregados. Vem aí os que estão desanimados, estão provados. Vinde a mim. Só que, depois do vinde, qual é a segunda parte do processo? Aí está contigo. Após mim. Vinde após mim, pode vir. Você já veio até mim? Então agora você vai me seguir. Para me seguir, você vai passar por essas... Fala aí, que foi você que falou, as percas, como que é? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí depois disso que você aceitou esse processo, aí ele vai falar o quê? Agora você vai para o ID. Oh. Sabe qual é o grande problema, Bispão? Nós estamos vivendo uma geração que quer ir sem nunca ter vindo. Ui! É a crise do apóstolo Paulo. Lembra Paulo quando se converteu? A primeira coisa é que quando Paulo se converteu, ele quer ir. Lembra disso? É. Ele quer ir, ele quer pregar e etc, etc. Os irmãos disseram, pelo amor de Deus, para de pregar, vai para a tua cidade natal, vai se preparar, porque você não pode ir sem antes vir. É o processo da vida, é o princípio. E essa questão envolve muitas coisas, né? Envolve essa questão de um trabalhar interno do Espírito Santo, mas também envolve a questão do se sujeitar, do congregar, do ser discipulado, do ser acompanhado, do ser mentoreado, né? Isso aí. Envolve tudo isso, que as pessoas, muitos estão querendo quebrar essa cadeia, quebrar essa ordem, não é? Quebrar esse ritmo, um ritmo literalmente da vida, né? De ser orientado, instruído, e já estão querendo saltar essa etapa. E esse é o grande etapa, problema da independência, né? O que nós chamamos de independência. Eu chamo isso do mal de Parkinson espiritual. Você já viu alguém com mal de Parkinson? Os membros se mexem involuntariamente. Existem pessoas que ministerialmente, espiritualmente, estão com mal de Parkinson. Tem dificuldade de ser comandada pela cabeça ou se sujeitar a alguém. É no emprego, é na escola, é na igreja, é em casa. São pessoas com mal de Parkinson espiritual. Essa tarde, Deus está nos orientando, dizendo, enquanto eu tiver mal de Parkinson espiritual, eu nunca prospero. Porque eu preciso estar debaixo de um comando. Apocalipse disse, o anjo da igreja, Deus escreve ao anjo que o anjo entrega à igreja. É um processo. E o grande problema é que algumas pessoas estão vivendo isso, querem pular processos. E não dá para pular processo. Mandar um abraço para o reverendo Napoleão Ribeiro Fralcão, que está na nossa live. Mandar um abraço também para o pastor Ismael, do Rio de Janeiro. Alguns amigos de Londres. Muita gente beníssima aqui conosco. É isso mesmo. Um abraço, reverendo Napoleão, os demais amigos que já estão aqui conosco. É um prazer tê-los hoje aqui nessa transmissão, nessa live, com muita alegria. Eu ia te fazer essa pergunta. Quais são, então, as consequências de quem quebra essa cadeia, de quem quebra esse princípio? Eu quiser fazer. Simples. Pastor Napoleão está dizendo que é um eterno aprendiz. Isso é certeza. Pensa num homem que tem um poder de ensinamento e às vezes a gente senta aqui nesse mesmo gabinete comigo, aqui, eu e ele aqui, e ele me ensina, a gente aprende junto, é um príncipe. Agora vamos lá. Dentro da sala de aula, eu digo isso muito aos alunos. Eu digo para eles assim, vocês sabem por que Alexandre o Grande, 400 anos antes de Cristo, foi considerado Alexandre o Grande? Eles dizem assim, por quê? Porque até os 16 anos ele foi criado aos pés de Aristóteles. Alguém só será grande quando ele estiver aos pés de outro homem maior do que ele. Quando você olha para Paulo, você vê o Paulo aos pés de Gamaliel. Esse é o grande problema. Quando você olha para Moisés, você vê Josué. Quando você olha para Elias, você vê Eliseu. A pergunta é a seguinte, enquanto você não entender que existe alguém que tem mais do que você, você nunca será referência para ninguém. Rapaz, espera aí, acabou minha água aqui. Eu vou buscar um copo d'água. Hebreus 7:7. Olha o que diz. Sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Gênesis 14:18. E Abraão era detentor da promessa, mas vindo Melquisedeque, que era rei e sacerdote, ele pagou o dízimo. Se dentro do seu convívio você enxerga todo mundo como menor que você,
ou igual a você, é porque você já tem um sentimento do anticristo. Ui. E aí, qual o E aí? sentimento do anticristo? O sentimento do anticristo é não tem ninguém maior do que eu. É, realmente. E muitas pessoas estão a prejudicar ministério, família, carreira profissional. Tem Uou. muita gente que está a arruinar a sua carreira profissional porque ele não se sujeita, não segue ordens. Ele chega na empresa, ele é isso aí, ele é um anticristo dentro da empresa. E isso mesmo. Indisciplinar. E aí, qual é o grande problema, bicho? Ele reclama da vida. Ele se torna um cara amargo, uma mulher amarga aos 40, 30, 50 anos. E assim, não dei certo, porque eu não dei certo, porque ninguém me deu oportunidade, etc. O grande problema está aí. Porque em tudo que está relacionado à submissão, ele sempre quis ser a cabeça. Ele nunca quis se submeter a ninguém. É no casamento. Tem gente que já está no 10º casamento. Está pior do que o Fábio Júnior. Está no 10º casamento, mas está no 10º casamento por quê? Porque não consegue se submeter a ninguém e a nada. Por quê? Porque o sentimento do anticristo está aí. Tem gente que não para emprego. Por que não para emprego? Porque sempre quer ser o dono da razão. O segredo da vida é entender que quanto mais baixo eu sentar, mais excelente Deus vai me colocar. Os humilhados são exaltados. Oh! Sabe qual é o segredo de tudo isso? O senhor lembra do capítulo de número 33 e 34 de Êxodo? Quando Moisés subiu na colina? Está lá no capítulo 24, ele sobe, ele só vai descer do capítulo 33. Ele passa 40 dias, né? Nesses 40 dias, Arão está com o povo lá no arraial. Lembra disso? Sim, sim, sim. Constrói um bezerro de ouro. A todos os nossos telespectadores que estão aí na nossa live, procura onde Josué estava. Josué está no pé da montanha. Josué não está no arraial, nem está na montanha. Ele está no pé da montanha. Porque Josué está entendendo. Meu lugar não é no meio da arraial construindo bezerro. Meu lugar ainda não é no alto da colina. Mas eu estou esperando o meu momento. Ui, ui, ui. E esperar o momento, muitas das vezes, é sair da aglomeração. Estou liberando essa palavra agora. Esperar o momento é sair da aglomeração dos bezerros de ouro e entender que eu não estou vivendo o meu melhor tempo ainda. Não estou no alto da colina, mas estou no pé. E logo, logo, a minha vez vai chegar. Tem gente que quer ser de todo mundo. Politiqueiro, né? É. E no fim, ele não é de ninguém. Ele quer ser de Moisés, quer ser de Arão. Quer estar em todo canto, em todo momento, em toda hora, em todo lugar. Mas, sabe, foi algo que eu aprendi assim logo bem cedo. Eu tive um pastor que, para muitos hoje, ele poderia ser chamado de linha dura. Sabe que hoje é até preocupante, né? Porque as pessoas estão muito sensíveis. O senhor usou sensível, mas eu entendi que o senhor quis dizer Nutella, mimimi. Mas tudo bem. É isso aí, Nutella. E ele apertava tanto sobre isso. E eu lembro sobre alguns eventos, algumas coisas, e coisas assim que às vezes nós todos jovens na igreja, e os outros jovens naquele embalo, e eu queria, e ele me chamava no canto, ele falava assim, você não. Não era só eu e o pastor André Machado que está aqui. O pastor André está aqui, que eu já vi ele mandando um abraço. Era eu Um abraço, pastor André. Juntos. E ele falava assim, vocês não. Aí eu falava assim, mas por que a gente não? Aí ele falava desse jeito. Deus tem uma obra na tua vida e na vida do Andrezinho. Eu quero vocês aqui ao pé de mim. Eu falei, não, mas eu... Não. Você fica aqui. Você vai orar comigo, você vai consagrar comigo, você vai ficar aqui comigo. Olha ele aí, ó. Olha o pastor André já mandando aí o eu. Coisa boa. Nessa questão mesmo, realmente, isso é muito sério, isso é muito importante. Eu trabalho com formação de obreiros. Esse mês, dia 30 de abril, eu vou comemorar 18 anos de ministério. Desses 18, pelo menos 14 deles eu me dedico em formação de obreiros. E é uma coisa que eu viajo o Brasil e digo a todas as denominações. Não coloque nenhum obreiro para executar um trabalho sem antes ter provado ele.
Só que existe um grande problema. Nós estamos vivendo uma crise de obreiros que não gostam ou não aguentam ser provados, mas querem servir. Olha o que diz em 1 Timóteo 3, verso de número 10. Também, esses sejam primeiro provados. Depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Prova primeiro e só pode Depois servir. sirva. Depois sirva. O grande problema está aí. É que na metodologia diaconal ou no serviço da igreja local, muitas vezes é colocado o indivíduo para servir e depois prová-lo. É por isso que tem divisão, escândalo, mentira, traição e etc. Por quê? Porque o processo precisa ser bíblico. Primeiro eu provo, depois que ele for aprovado, ele serve. Não primeiro serve. É que aí em Portugal e Lisboa não tem isso, mas aqui no Brasil a gente tem muito. Aqui tem muito. Sabe o que tem? Às vezes chega alguém na igreja e a primeira coisa que o pastor faz é dar a guitarra para ele, o som para ele, coloca ele na escala, mas não conhece de onde ele veio, o que ele faz, etc. Depois que descobre, viu que, na verdade, isso era um câncer espiritual dentro da igreja. Bispo, tem uma pergunta aqui, meu amigo. Solta. Qual é a pergunta? Essa submissão no trabalho também diz sobre fazer coisas erradas também? Tipo, a cabeça está toda errada. Não. Na verdade, não. A submissão está linkada com a verdade. Romanos capítulo 13, eu preciso entender que toda autoridade foi constituída por Deus. Mas eu preciso me submeter a uma cabeça saudável, não uma cabeça... não sei se eu posso dizer isso. Pode? Uma cabeça doida, maluca. Eu não posso seguir um cego espiritual. Eu preciso seguir alguém que tem visão. Então, quando você está debaixo de uma liderança e essa liderança não tem visão espiritual, você precisa sair dessa liderança urgentemente. Por isso que tem muita gente que não está sofrendo com pastoreio. Porque ele que está escolhendo o pastor, não é Deus. Ninguém fala nada agora. Porque pastor, quem escolhe não sou eu, é Deus. É isso aí. Porque quando a gente vem em Apocalipse, quem deu os pastores para a igreja? Foi a igreja que escolheu os pastores? Não, né? Foi Deus que deu. Claro, porque o grande problema é assim, nós estamos vivendo uma vaidade hoje que muita gente está dizendo, ai, bispo Rocha, eu amei seu estilo, amei sua igreja, eu quero o senhor como meu pastor. As pessoas estão escolhendo o pastor como escolhe personal trainer. As pessoas escolhem pastor como escolhe um coach, um treinador. E pastor não é a escolha do seu coração, é a escolha do coração de Deus. Justamente porque pastor vai ter que tocar em assuntos e em áreas que se calhar, ou melhor, talvez não serão confortáveis, né? Esse é o grande problema. Olha o que diz Jeremias. Sim. Jeremias, capítulo 3, verso 15, o texto célebre, né? Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Deus está dizendo, eu vos darei. Meu pai. Então Deus está dizendo, eu vos darei pastores segundo o meu coração. Tá? 2, que apacente com ciência e inteligência. Ele está dizendo, ciência são coisas espirituais, inteligência são coisas naturais. Então, eu não posso ter um pastor, um líder, que seja só bom espiritualmente. Ele precisa também entender de coisas carnais, bom senso, estrutura e etc. Mais uma pergunta, hein? Manda. Explicar melhor o provar. Quais os tipos de provação para um obreiro? Existem várias, eu poderia nomear milhões aqui. Uma das provações que eu recebi, certamente o senhor teve. Eu me lembro de uma provação que um dos pastores que eu tive fez. Ele disse, domingo agora você vai pregar. Eu me preparei a semana toda, estudei. Cheguei no culto de domingo, sentei lá. Chegou a hora da pregação, ele mesmo pregou. Eu fiquei dentro de mim. Pergunta ou não pergunto? Decidi não perguntar. 2 dias depois ele me chamou do gabinete e disse assim,
você passou no teste. Eu disse, que teste? Ele disse bem assim, eu te testei para ver se quando eu não desse para você pregar, se você se chatearia ou me reivindicaria alguma coisa. Isso são provações que você faz, minuciosas. Esse é o grande problema. Existem pastores que têm dificuldade de provar os seus obreiros. E muitas das vezes, existe um teste dentro do mundo corporativo chamado DISC, né? Se não me falha a memória, que você faz o mapeamento de personalidade, etc., do pessoa. Então, veja, antes de você contratar alguém dentro de uma empresa, você faz uma avaliação de personalidade, de temperamento. Como é que você quer utilizar um obreiro dentro da igreja se você não conhece ele? Aí alguém diz bem assim, tem que provar ele? Sim. Olha o que diz Atos, capítulo 6. Vamos lá. Atos 6. Verso de número 5. E este parecer contentou toda a multidão. E elegeram Estevão. Só que, para eleger esses diáconos, está lá no verso de número 3. Olha o crivo da aprovação, olha o texto. 6:3. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, varões de boa reputação. Isso é prova. Eu quero saber como é ele fora da igreja, como é ele no bairro dele, como é ele no vizinho dele. Irmãos dentre vós com boa reputação, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos esse grande negócio. Ele está dizendo, não adianta você ser cheio do Espírito Santo, ter dom, mas ter mal reputação. O meu pastor, eu ri aqui, e o pastor André aí também já deu risada. Nós nascemos juntos, congregamos juntos, e o nosso pastor fazia isso, fez isso conosco. Eu lembro que um culto de domingo, a igreja cheia, ele tinha me avisado que eu ia pregar. Orei, jejuei, aquele dia eu coloquei terno, gravata, colete, maleta, toalha. Eu era diácono. A igreja inteira sabia que eu ia pregar. Você chegou todo trocado, fantasiado, gel no cabelo, aquela pastona desse tamanho, que era a paz do 007. Ele me chamou lá para sentar do lado dele no altar. Sentei do lado dele. Aí, na hora da oferta, quando a irmã acabou de cantar, ele não fala nada. Levanta, pega o microfone e fala assim, abra a tua Bíblia. E começa a pregar. E assim, e ai de você de não dar glória a Deus. Você tinha dá glória, dava glória, falava em língua, pulava. E depois ele fazia o teste, a prova inversa ele fez. Ele fez o quê? Um dia, tava lá na portaria, lá na porta da igreja de diácono, com a biblinha na mão. Na hora que a irmã acabou de cantar, ele pega o microfone e fala assim, agora nós vamos ouvir a palavra com o diácono Rogério. Nossa. Aí você tinha que subir, pregar, e Deus tinha que te usar. Não podia falar que foi pego de surpresa. Não podia falar preparado, irmão. E se você falasse qualquer coisa para expor, depois a espadada vinha no lombo. Sabe o que falta em nós, bispo? Falta em nós um pouquinho da maturidade de Oséias. A Bíblia diz que quando Moisés chamou 12 para olhar a terra, no meio de 12, ele olhou para um homem chamado Oséias e disse bem assim, vou trocar teu nome. A partir de hoje você se chamará Josué. Você não vê Oséias retrucando, reclamando, assim, não aceito, eu não quero. Faz 40 anos que eu me chamo Oséias. Ele se emudeceu, recebeu a mudança e foi. A pergunta é a seguinte, o que Moisés estava fazendo naquela hora, Josué não entendeu, mas entendeu quando ele virou líder no lugar de Moisés. Então, se eu não tiver confiabilidade no líder que me forma, isso é na empresa, em casa, na escola, na igreja, aí você tem dificuldade. Aí você terá dificuldade. Olha aqui que pergunta boa chegou. Eu estou sem pastor e sou um pastor. Porque essa é uma questão de muitos, né? Tem gente que pensa, um dia eu vou ser pastor e eu não vou precisar ter mais ninguém sobre mim. Já está errado. Não é você não, meu irmão. Que a tua situação, a tua pergunta está muito sábia aqui. Nós estamos falando para outras pessoas, né? Que pensam dessa maneira. E a pergunta é o seguinte, como eu devo escolher o meu novo pastor? Veja a preocupação dele. Ele quer ser pastoreado. Isso. Ele quer ter alguém. Ele tem desejo. Como ele escolhe essa pessoa? Primeiro que a gente precisa entender aquilo que a gente estava falando, que ele não pode escolher o pastor dele. Na verdade, o pastor é uma escolha divina. 2, ele precisa entender que antes dele ser pastor, ele é ovelha.
E como é que eu me torno ovelha? Eu digo sempre aos pastores que você só vai entender o que é ser ovelha quando você não pregar o Salmo 23. Porque pregar o Salmo 23 é fácil, quando você lê como ovelha. Por que que o salmista está dizendo sobre Deus como pastor? Porque ele era um pastor. O grande problema é que nós queremos ser pastoreados por homens admiráveis. Homens que têm uma admiração profunda. Pastor é de carne e osso. Pastor é homem de verdade. Mas pastor tem uma coisa que eu não tenho. Ele tem vara e tem cajado. Se eu não tiver mentalidade de entender que quem vai me pastorear tem cajado e tem vara, eu vou ficar zanzando. Eu vou sofrer a síndrome de Lúcifer. Quando os anjos se apresentam, Lúcifer se apresenta no meio. Aí o texto diz que o Senhor pergunta a ele, por onde você anda? E ele diz, por rodear a terra. Então, o grande problema de não ser pastoreado, a gente roda a terra toda e não tem um endereço físico e não tem ninguém. Quem é o seu pastor? Então, ao pastor amigo que está aí, que está procurando, primeira coisa, pastor, eu recomendo o senhor, procure um lugar para congregar com a sua família. Não procure um lugar para pregar. Não procure um lugar para exercer seu ministério. Primeiro, procure um lugar para ser pastoreado. E aí, quando o senhor procurar um lugar para ser pastoreado, porque minha oração essa tarde é que Deus conduza o senhor e sua família, o ministério do senhor vai se desenvolver naturalmente para a glória de Deus. Meu Deus. Olha... Que horas são aí em Lisboa? É 1:15 para as 9. 15 para as 9. Temos mais 10, 15 minutos. Uhum. Mas sabe o que eu estou maravilhado? Eu estou maravilhado porque quando nós falamos, né, na semana passada, falamos um bocadinho hoje à tarde, e nós falamos sobre o que nós íamos conversar aqui hoje. Isso. E não era nada disso. Nada a ver. Gente, nós não íamos falar nada disso. Deus tomou conta. Olha, está ser aqui literalmente um seminário virtual do Espírito de Deus para a sua vida. Nós íamos falar sobre o coronavírus, uma mensagem para quem está na quarentena. Esse era o nosso objetivo. Meu irmão, o Espírito de Deus tomou essa conversa, dirigiu de tal maneira, porque tem muita gente aqui que está nos ouvindo que Deus tem propósito, Deus tem ministério, você tem chamada, e o Senhor quer fazer a metamorfose, a transformação que o Bispo falou já aqui. Se você não ouviu a live, no final, volta para ouvir no começo. Ele quer trazer essa transformação para a tua vida, quer ativar, despertar o teu ministério de novo. Aleluia. Existe um grande segredo. O segredo é, enquanto eu não se submeter a ser dirigido por alguém, eu nunca chegarei no propósito que Deus tem para mim. Amém. Ó, tem mais pergunta aqui. Posso soltar? Manda bala. Pastor, fale sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu me sinto meio que forçada, pois não sou batizada. Existe um grande problema. Dentro da teologia e dentro do berço do pentecostalismo clássico, foi enxertado dentro de muitas convenções pentecostais que o indivíduo só pode exercer o ministério se ele exercer a glossolalia, que é o dom de línguas. Só que a gente precisa entender uma coisa. Baseado em 1 Coríntios, o dom de línguas é diferente do dom de profecia. Uhum. Nós temos uma mentalidade que o credenciamento da evidência do poder do Espírito está em falar em línguas. Paulo vai dizer em Coríntios, dizendo bem assim, que aquele que fala em língua edifica a si próprio, mas aquele que profetiza edifica a igreja, ok? Só que Paulo vai dizer, mas buscai com zelo. Paulo está ratificando, dizendo assim, ei, cuidado para não ser um sensacionista, tá? Continue buscando. Mas isso não pode ser oposição, julgo da igreja local. Não, você não tem, por isso você não ora, você não jejua. Não. Pelo contrário, por isso que ele diz, buscai com zelo. Então, minha irmã, a sua pergunta, eu quero ser muito enfático em dizer, continue buscando com zelo. Não se sinta cobrada de nada. Continue buscando com zelo. O dom de falar em línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom de profetizar, o dom de visão, o dom da ciência, o dom da fé. Procure com zelo. Pastor, vou soltando aqui.
Sou pastora, mas acho que minha família não está legal. O que eu faço? Simples. Tito vai dizer bem assim. O senhor quer responder ou eu respondo? Força, força. Eu sou de Tito casa. vai dizer... olha o texto de Tito. E aí, a pastora, a pergunta da pastora. Olha o que diz Tito, capítulo 1, verso 5. Por essa causa deixei em Creta para que pusessem em ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade estabeleci presbíteros, presbúteros, supervisores, ok? Como já te mandei. Verso 6. Aquele que for irrepreensível marido de uma mulher só, que tenham filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem de desobediência. Vai uma palavra a pastor e a todos nós. O nosso pastoreio não começa de forma externa, começa interna. Paulo vai dizer em Timóteo, aquele que não governa bem a sua casa não pode cuidar das coisas do Senhor. Então, nosso primeiro pastoreio é o pastoreio de Noé. Se ninguém do lado de fora se converter, pelo menos meus filhos e a minha casa precisam entrar na arca. Amém. Pastor, me indica uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia de estudo? Ótima! Bíblia Shed. É a Bíblia que eu utilizo, tá? Vou pegar aqui, peraí. Força, força, força. Bíblia Shed e Bíblia King James. São duas Bíblias maravilhosas, tá? Bíblias maravilhosas para que a galera possa ir... Desculpa! Voltei! Boa. Voltou, tá aí. Bíblias King James e Shed. Bíblias que vão nutrir você, vão melhorar você, tá? A galera muito pergunta, pastor, qual é a sua Bíblia? A minha Bíblia não é Bíblia de estudo. Aí é minha Bíblia. Minha Bíblia é com espaçamento para anotar. Então, aqui eu anoto umas cerejinhas, um negocinho e tal. Boa, meu amigo. Olha, tem muita coisa aqui. Olha, de repente chegou tantas perguntas. Meu Deus, eu quero pedir perdão que não vai dar para responder todas. Olha, por que Deus mudou o nome de alguns personagens bíblicos? Tem algo a ver com o significado dos nomes? Aí vai Abrão, Abraão e por aí vai. Sim. Essa pergunta precisa ser respondida biblicamente, tá? A nossa irmã fez uma pergunta e eu penso que é uma das perguntas mais importantes do rito judaico. Quando a gente abre a Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 25, olha lá. A gente vai responder isso biblicamente. Por que Deus mudou o nome de alguns? Porque na raiz hebraica, o nome falava da personalidade. Ok? Olha o que diz. Capítulo 25, verso 25 de 1 Samuel. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial. Não é este homem de Belial. A saber, Nabal. Impressão do seu coração. Porque tal qual o seu nome, assim ele o é. Nebalot. Em hebraico, homem louco, Nebalot. Então, no rito judaico, o nome estava associado com a personalidade da pessoa. Então, quando Deus mudava o nome, Deus mudava o interior da pessoa. Uau. Entende? Então, veja que nós estamos voltando ao início da nossa live. A metamorfose, a mudança. Deus estava dizendo essa mudança de dentro para fora. Porque, então, quando nós pegamos a Bíblia, desde o início, nós vemos Deus como um Deus de mudança, um Deus de transformação. Desde o Gênesis, na criação, né? Isso mesmo. Tanto que a primeira mulher da Bíblia ela tem 3 nomes, né? A Bíblia diz que o primeiro nome que ela recebeu foi Varoa. Segundo nome foi Eva. E terceiro nome Adão. Porque isso fala dos 3 níveis de uma mulher. Ela precisa entender que ela não é varão, ela não precisa assumir o papel de homem. Ela é varoa, ela é mulher. 2, ela é Eva, porque dela sai a vida. E 3, ela está coligada ao homem, porque ela e o homem é a mesma coisa. Uau, muito forte, muito forte, muito forte. Eu espero que o pessoal esteja apontando tudo isso, bispo. Eu, quando terminar, logo mais à noite, antes de dormir, eu vou ver essa live de novo. Mas aí eu vou ver como espectador, com papel e caneta na mão. Eu tenho que apontar. O pessoal está dizendo, salva a live. Vai ficar salva essa live aí pra galera. Vai.
Ó, e já vou avisar, gente, essa live vai ficar salva durante 24 horas. E aí você pode acessar aqui o meu perfil, Rocha PR, e você assistir de novo, encaminhar para alguém que precisa receber, ouvir tantas coisas poderosas. Olha, a última pergunta, gente. Bispo, fala aí sobre o batismo com fogo. Batismo com fogo, segundo a teologia, existem dois segmentos. O primeiro segmento acredita que o batismo com fogo está associado com o fogo do juízo, né? Os reformados tradicionais vão pender para essa visão, aí entendendo que o batismo com fogo está associado com o fogo da condenação. Já os pentecostais clássicos e neopentecostais e carismáticos vão acreditar que o fogo ali está associado com Atos capítulo 2, entende? Com a descida do Espírito Santo. Ambos têm textos que vão discutir, ambos têm textos que vão dialogar. Mas minha tendência é a segundo ponto. O fogo ali está associado com Atos capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo. Boa, estou contigo. Creio nisso também. Meu amigo, nosso tempo está a acabar. E olha, eu quero te agradecer por esse seminário intensivo, ministerial, pessoal, familiar, durante esses 55 minutos. Uau! Que aula poderosa! Muitíssimo obrigado. Obrigado, você. Obrigado a toda a galera. Obrigado, Bispo Rocha, a Igreja aí Batista em Lisboa. Logo, logo estaremos chegando aí para um tempo de desfruto da palavra de Deus. Vai ser muito bom. Quero deixar aí também a minha plataforma da Masterclass com seminários para o mundo todo. A galera de Portugal, o mundo todo, você pode acessar. Tem 2 cursos disponíveis lá para liderança. EAD e TEPA Bible College. EAD e TEPA Bible College. Ô, Bispo, manda aqui embaixo, digita aqui no comentário, coloca aí a sua plataforma. A plataforma do Bispo Adson, lembra que eu falei no começo que ele era teólogo, diretor de seminário? É uma plataforma para você estudar teologia em qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, você está aqui em Portugal, você tem vontade de aperfeiçoar, de crescer, tem gente nos assistindo aqui nos Estados Unidos, na Espanha, na Inglaterra, em toda a Europa, nos 4 cantos. Olha aqui, ó, na Inglaterra. Isso. Tem como comprar os livros? Tem. Você vai aceder à plataforma, lá tem os livros, tem o material, para você poder estudar e você poder se capacitar para exercer o ministério. Onde os seus livros estão? Coloca aí também, pastorzão. Está aí na plataforma. Lá na plataforma você acessa tanto os meus cursos como a loja virtual, com mais de 8 temas de livro e outros livros indicados por mim, que vai nutrir o coração teológico. Lembrando sempre que a teologia que eu ensino é uma teologia ortodoxa, bíblica e não denominacional, e limpa. Por isso que eu fiz questão de responder as perguntas, sempre as 2 visões. Porque tem gente que acaba estabelecendo uma coisa chata, dizendo, é assim que eu penso. Não, eu estou para ensinar teologia, não para manipular teologia. Ó, eu marquei o comentário do bispo, tá aqui embaixo, eaditepa.biblecollege.com, tá bom? O EAD eu ensino à distância. Isso. Você pode fazer o seu curso em qualquer lugar do mundo. Isso. Obrigado! Abençoa a gente aí antes que caia essa live. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua bênção possa estar sobre todos que acompanharam, que estiveram conosco desfrutando de um momento bíblico. Eu quero te louvar pela vida do Bispo Rogério, a igreja que ele preside, a todos os membros da família aí em Lisboa. Que a graça possa estar sobre esse local e sobre a minha nação também, prosperando, guardando para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, muito obrigado. Que o Eterno lhe abençoe, lhe guarde, lhe prospere. Que essa fase logo venha passar para a gente poder se encontrar. Amém. Estamos à sua espera aqui em Portugal. Depois dessa live, olha, o pessoal vai fazer imensa pressão aqui para te receber. Então, não perca tempo. Amém. Passa o Atlântico e vem. Amém. Beijo. Beijão. Paz. Paz.